11. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. De outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam. Mas alguns dentre eles diziam: Ora, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando-o, pediam dele um sinal do céu. E sabendo ele o que se lhes passava pelo Espírito, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente, bem armado, guarda sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso. E não o achando, diz: Voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: Bem-aventurada aquela que te concebeu, e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: Esta é geração perversa. Pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz.
São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia quando te ilumina em plena luz. Ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro, antes de comer. O Senhor, porém, lhe disse: Vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos! Quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes da esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da ruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vós, que sois como as sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem o saber. Então, respondendo um dos intérpretes da lei, disse a Jesus: Mestre, dizendo estas coisas, também nos ofendes a nós outros. Mas ele respondeu: Ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com um dedo os tocais. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram. Assim sois testemunhas e aprovais com cumplicidade as obras dos vossos pais, porque eles mataram os profetas e vós lhes edificais os túmulos. Por isso também disse a sabedoria de Deus: Enviar-lhes-ei profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência, contudo vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Saindo Jesus dali, passaram os escribas e fariseus a arguí-lo com veemência, procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos, com o intuito de tirar das suas próprias palavras motivos para o acusar. Queridos espectadores, vamos agora fazer um estudo do que nós ouvimos no capítulo 11 de Lucas. Queridos, aqui no capítulo 11 de Lucas, nós vemos um embate entre o Senhor Jesus com os homens religiosos da geração dele. Queridos, o que chama atenção nesse capítulo é que o Senhor Jesus ele inicia esse capítulo falando a respeito de oração. Ele ensinando os apóstolos a orar nessa conduta que ele ensina, demonstra como é que se faz uma oração. E nós vamos entender o detalhe desse ensino do Senhor Jesus a respeito da oração. Em seguida, nós vemos o Senhor Jesus voltando para a multidão, ele operando milagres. E essa operação de milagres, ele faz expulsando o demônio de um mudo. Quando ele faz isso, há um confronto dos religiosos, invejosos, vendo a operação de milagre que o Senhor Jesus fazia, eles então trazem a blasfêmia contra a ação do Senhor Jesus, contra a ação do Espírito Santo, né, agindo através das pessoas. E daí em diante, há uma cadeia de ensino, né? O Senhor Jesus desencadeia uma elaboração de vários ensinos importantes para nossas vidas. O que me chamou a atenção nesse estudo, querido, é que está ligado a oração com esse confronto do mundo espiritual.
Então eu quero dizer uma coisa para você do entendimento desse capítulo 11 de Lucas. Que a oração, querido, a nossa oração ao Pai diz respeito a um momento de guerra espiritual, a um momento de luta, né? Então nós vamos entender como é isso. Vamos entender nessa descrição, nesse entendimento, na compreensão desse capítulo, vamos entender como isso se faz. Tá? Então nós vemos aqui, o primeiro versículo do capítulo 11 de Lucas. Um apóstolo chegou, um discípulo do Senhor Jesus, vendo ele orar, chegou: Senhor, nos ensine a orar, assim como João ensinou os seus discípulos a orar. Certo? Aí o Senhor Jesus, então, começa a explicar para eles como é que ora. Então ele diz assim: quando orares, diga assim, Pai, né? Dirigir ao nosso Pai. Nós temos um Deus, querido, que gosta de ser chamado de Pai. Olha a intimidade que nosso Deus tem com a relação com a nossa vida. O Senhor Jesus ensinou a nós relacionarmos com Deus, não considerando Ele um Deus distante, mas considerando Ele um Deus próximo, aquele Deus que nós temos confiança, assim como nós temos relação com o Pai, né? No sentido da provisão, no sentido de a gente poder se derramar nos cuidados com Ele, de a gente se apresentar a Ele, compreende? De ter essa intimidade, de nós nos aproximarmos do nosso Pai. Então, chegar a Ele e nos chamar Pai Nosso. Como isso é bom, querido. Como isso é bom para a nossa alma. Como isso é bom para o Espírito Santo. Quando nós nos referenciamos a Ele na intimidade de uma relação, chamando Ele de Pai. Depois ele diz: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Quer dizer, nosso Deus é santo. E essa postura de nós falarmos, santificado seja o teu nome, querido, isso se diz a adoração. Você vai falar, o que é adoração? Você vai dizer dele, do nosso Deus, o que ele é, né? Santo, poderoso, bendito, maravilhoso. Então, isso é adoração. Por isso que ele diz: santo, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino sobre nós. Como é importante nós reconhecermos que o reino é dele, é o reino de Deus, é o reino do céu, não é do homem, não é da terra, não é nós que fazemos, é ele que fez. E nós reconhecemos: Senhor, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso demonstra, querido, o reconhecimento da soberania dele. Ele é soberano. A vontade dele é que prevalece. E a vontade dele, querido, está escrito nessa palavra. Nós temos que conhecer essa palavra, essa Bíblia, conhecer a palavra de Deus, para nós sabermos qual é a vontade para nossas vidas. E aqui, com relação a essas promessas, nós temos que conhecer a igreja dos gentios, tem que conhecer as promessas que estão inseridas no Novo Testamento. Porque o Novo Testamento é a nova aliança que o Senhor Jesus fez conosco. E nós temos que ter esse conhecimento do que significa essa palavra dirigida a nós. Nós temos que nos aprofundar no conhecimento do Novo Testamento. Nós temos que conhecer qual é a vontade de Deus para a igreja dos gentios. Qual é a vontade de Deus para nós, gentios, que tivemos uma ligação, uma chamada através do Senhor Jesus. É isso que nós temos que aprender, qual é a vontade. Porque é a vontade de Deus do céu, assim como é a vontade de Deus na terra. E ela está escrita nessa palavra. Foi os profetas, foi através do Espírito Santo que veio para a igreja, que trouxe para a igreja do Senhor Jesus essa palavra da promessa de Deus para a nossa vida. E aí o Senhor Jesus prossegue, falando a respeito de nós pedirmos a Ele, para Ele nos dar a cada dia o pão nosso, dar a cada dia o sustento, dar a cada dia a provisão sobre as nossas vidas. Depois o Senhor Jesus nos ensina com relação a nós termos a consciência de que nós cometemos pecado todo dia. Todo dia nós cometemos a transgressão da presença de Deus conosco, porque Ele é um Deus presente em nós. E muitas vezes nós pecamos
com palavras, com gesto, com sentimentos de ira, de revolta, com pensamentos mal elaborados, aceitando muitas vezes a tentação do inferno na nossa mente. Compreende? A gente quase que deslizando, se Deus nos livra através da posição dos anjos que nos liberta, a gente cairia no pecado. Então, o Senhor Deus já dá a deliberação para nós, temos essa oportunidade do nosso dia, nós estávamos pedindo perdão dos nossos pecados e ter o reconhecimento disso, né? Daquele gesto que muitas vezes fere a presença do Espírito Santo no nosso coração. Então, para que Ele perdoe o nosso pecado, assim como nós perdoamos aqueles que nos agridem, aqueles que devem para nós, aqueles que promovem uma agressão com as nossas vidas, porque nós somos sujeitos a isso no cotidiano, na nossa relação do cotidiano. Por isso que essa oração, querido, que o Senhor Jesus ensina, é uma oração diária. Por isso que ele diz o pão nosso do cotidiano, dá o nosso pão cotidiano. Então é uma oração contínua, todo dia nós temos que nos dirigir ao nosso Deus nesse sentimento, nessa palavra, nessa vontade da qual faz a ligação com o nosso Deus. Depois diz, para que Ele nos conduza nesse mundo, né? Mas nos livrando da tentação e nos livrando de todo mal. Esse é o ensino que o Senhor Jesus diz como nós chegarmos ao Pai. Só que agora, queridos, o Senhor Jesus ele continua dando um ensino a respeito de oração, que é interessante o entendimento disso para nossas vidas. Porque aqui o Senhor Jesus deu um modelo de entendimento que nós temos que fazer como nós chegarmos ao Pai. Só que ele dá um ensino agora, querido, poderoso para a nossa vida, para nós conhecermos como nós relacionarmos com o Pai através da oração. Então ele fala a respeito, ele dá o exemplo de um amigo que chega de madrugada pedindo, procura meia-noite, batendo na porta, pedindo alguma coisa emprestado, e ele cita, pedindo emprestado 3 pães, incomodando, né? Esse incômodo, o vizinho se levanta para dar aquilo que ele está pedindo, não, mesmo sabendo, mesmo informando, olha, não me importune, a porta já está fechada e meus filhos já estão comigo na cama. Mas, dizendo, não posso levantar-me, mas o Senhor Jesus diz, por causa da importunação, ele vai fazer aquilo, atender aquele pedido. Mesmo ele considerando dentro dele, fala, olha, você está me importunando, eu já estou na cama, já estou com meus filhos, não quero, você está me importunando. Mas o Senhor Jesus diz que, mesmo ele pensando assim, mesmo ele com o desejo de dizer essas palavras, ele se levanta e vai atender, né, a importunação. Por quê? Para que ele não incomode mais. Para que não incomode mais. Então ele vai fazer isso para não incomodar mais. Aí ele diz, o Senhor Jesus diz, que assim é o Pai. E aqui ele dá um segredo com relação ao Pai. Ele diz que nós devemos pedir e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. E batei, abrir-se-vos-á. Sabe qual é o significado disso, querido? Isso significa perseverança. Essa palavra significa insistência. Então agora que o Senhor Jesus, quando ele fala de como você orar, ele diz que você deve orar insistentemente. Você tem que perseverar nos seus pedidos. Você não tem que parar de pedir. Você tem que bater, você tem que buscar e você tem que pedir. Pedir, buscar e bater. São 3 verbos no sentido de insistência. Ela dá dá sentido de perseverança, de você demonstrar o que você quer e você insistir em pedir, buscar e bater. São 3 verbos de mostra insistência. É isso que o Jesus está nos ensinando. Quando nós fazemos a oração, nós temos que entender que essa oração ela tem que ser insistente, ela tem que ser perseverante. Isso se chama oração. Nós temos que aprender, querido, que no reino do mundo espiritual é diferente do mundo material. O mundo material, a gente é acostumado, através de uma sociedade, do tudo fácil, do fast food. Aperta o botão, fecha o vidro, no carro você aperta o botão, abre a porta. Compreende? Mas no reino do espiritual, não é assim.
Isso que o Senhor Jesus está nos ensinando. No reino do Espírito, no reino de Deus, querido, no mundo espiritual, nós temos que ter perseverança, tem que ter insistência. A oração, ela não é feita simplesmente de palavra e achar que Deus já respondeu, né? Você tem que insistir, né? Esse é o ensino que o Senhor Jesus nos dá. Porque ele diz, e qual é o segredo disso? Quando você faz essa insistência. Nós vamos ter, e isso tem um significado poderoso na nossa vida, querido. Porque quando você faz dessa maneira que o Senhor Jesus nos recomenda, de você usar os 3 verbos, né? De você pedir, de você bater e de você buscar. Quando você insiste nessa perseverança, o que vai acontecer é o seguinte, o Senhor Jesus ele diz o seguinte, ó, vocês sendo maus, sabem dar boas coisas para o vosso filho. O vosso filho pede pão, você vai dar uma pedra? Ou, quando o filho pede um peixe, você vai dar uma serpente? Ele diz, olha, e quando pede um ovo, você vai dar um escorpião? Ele diz, ó, se vós, sendo maus, sabes dar boas coisas aos vossos filhos, o que dirá o Pai Celestial em dar a nós o Espírito Santo, aquele que pedir? Então, querido, há uma revelação aqui, que quando nós vamos orar, o Senhor Jesus deu um modelo de nós orarmos, de nós chamarmos o nosso Deus de Pai, né? De invocar a vontade dele soberana, o poder dele soberano, nós adorarmos ele dentro da santificação dele, nós reconhecermos o nosso pecado, nós darmos graça pelo pão de cada dia, para ele que continue nos dando o pão cotidiano, pedir perdão pelo nosso pecado, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Isso, querido, é uma entrada de você chegar até o Pai. E aí o Senhor Jesus diz que nós temos que fazer a petição, né? Aí você vai pedir a Ele qual é o que você deseja, qual é o seu pedido a Ele. Isso chama petição, o que você deseja dele. Mas só que essa petição, ela tem que ser feita dentro dos 3 verbos, de pedir, buscar e de bater. Isso fala em perseverança. E você então está buscando isso com perseverança. E aí sabe qual a resposta que Deus te dá, querido, quando você está nesse lugar de obediência a Ele, de você submeter à vontade de Deus, que é você fazer isso? Ele diz que Ele te dá o Espírito Santo. E quando você entra nessa dimensão, querido, de você receber o Espírito Santo, o poder de Deus está sobre a tua vida. Aí há o poder da fé na tua vida. Aí aquilo que você pedir, querido, você vai receber. Porque o pedido já não é mais seu. O pedido é o próprio Espírito Santo que pede por você. É o próprio Espírito Santo que já traz pela fé. Ele já cria essa circunstância na qual você está pedindo ao Pai. Isso é poderoso, querido, o entendimento disso. Nós temos que aprender com o nosso Deus. Nós não temos que aprender, nós não temos mais que ficar olhando exemplos. O que o nosso Deus não quer é que você siga exemplos de homens, que você fica olhando a postura de homens. Mas que Deus, Ele vai te dar todo o ensino. É isso que o Senhor Jesus falou para os apóstolos. Falou, você insistindo na oração, na petição, o Espírito Santo vai ser dado a você. E quando você tem o Espírito Santo, você vai saber o que pedir. Você vai saber como alcançar. Você vai saber qual é a promessa a respeito daquilo que você está pedindo. E você vai ter a certeza do recebimento disso. Você vai ter a paz, a alegria de que o Espírito Santo te atendeu. Poderoso, querido. Essa é a dimensão da oração. A oração não é simplesmente um gesto de lançar palavras. Não, a oração ela tem que vir de dentro. Por isso que é insistência. Porque quando você insiste nos 3 verbos de pedir, de buscar, de bater, você traz dentro de você. Ela vem do coração, vem da vontade, do desejo, do interior, que tanto deseja aquilo, que quer, que pede ao Pai. Mas esse pedido não é da boca para fora, o pedido vem de dentro, querido. E quando você entra nesse lugar, nessa dimensão de você pedir, de você buscar e de você bater, o Pai te dá o Espírito Santo.
E é esse o segredo da oração, que o Senhor Jesus nos dá a orientação, querido, de como nós recebemos a resposta das nossas orações, como nós devemos chegar diante do Pai. E o Espírito Santo ele vai dar um ensino daquilo de como nós orarmos, de como nós chegarmos ao Pai. Por isso que o Senhor Jesus nos ensina, se você quer falar com o Pai, fecha a porta do teu quarto, fala com Ele em segredo. Porque é esse lugar que você vai colocar o teu coração. Você não vai estar distraído em querer fazer uma oração para que as pessoas ouvem, pensando em qual palavra você vai usar para atrair a atenção das pessoas. Não, queridos. Você não vai fazer oração para os homens. Você vai fazer oração para o Pai, em secreto. E o Senhor Jesus diz que o Pai, em secreto, vai te responder. Querido, esse é o poder da oração que o Senhor Jesus nos ensina. Mas quando acontece isso, querido, quando o Senhor Jesus está dando esse exemplo de como nós orarmos, olha só o que aconteceu naquele momento. Aí então ele foi chamado para conviver com os homens, para viver a multidão. E diz que encontrou um homem mudo, e esse mudo, né, estava endemoniado, por isso que ele era mudo. Que quando o Senhor Jesus expulsou o demônio dele, esse homem começou a falar. E todos ficaram maravilhados, porque aquele homem era mudo, de repente começou a falar com a liberação de um espírito que cativava aquela vida, que estava aprisionando a língua dele. Olha que coisa, querido. Um demônio que aprisionava a língua de um homem, não deixava que o homem falasse. O Senhor Jesus expulsou aquele demônio, o homem começou a falar. E aí, sabe o que aconteceu nesse momento? Os fariseus começaram a rebater o Senhor Jesus. Um grupo dizia, ele expulsa os demônios por Beelzebul, o príncipe dos demônios. E um outro grupo chegava e falava, para ele, dá um sinal do céu. Sabe o que é esse sinal do céu? Pedindo para o Senhor Jesus mostrar, através de um sinal do céu, que ele realmente era o Messias, que ele era o prometido de Deus. Eles não estavam satisfeitos com aquilo que o Senhor Jesus estava fazendo para os homens, né? Em libertar cativos, em servir aos homens. Eles não estavam querendo isso. Eles queriam uma maravilha sobrenatural que viesse do céu, compreende? Para eles se maravilharem com a posição quando o Senhor Jesus veio para servir. O sinal do céu que o Senhor Jesus trouxe para os homens foi aquilo que estava escrito em Isaías. Ele veio para libertar os cativos e oprimidos. Ele veio para dar vida. Ele veio para pregoar o ano aceitável do Senhor. Ele veio no sentido de trazer para servir, né, aqueles que precisavam, para trazer libertação dos cativos, para trazer libertação e apregoar o ano aceitável do Senhor. Quer dizer, apregoar o tempo da graça de Deus sobre a vida dos homens. Querido, é isso que o Senhor Jesus veio. Ele veio para cumprir aquilo que estava escrito na própria Escritura, que aqueles homens eram porta-voz da mensagem da palavra de Deus. Mas eles não queriam isso, querido. Eles não queriam olhar o que estava escrito. Assim como hoje a religião segue dessa maneira. Eles não estão preocupados com qual é a vontade de Deus para a vida da igreja. Porque se eles estivessem preocupados, eles iam olhar o que a Escritura, o que o Novo Testamento, que a aliança, que as epístolas falam a respeito da vida da igreja. Eles estariam preocupados com isso. Não anunciando uma palavra de que faça com que os ouvidos dos homens se agradem. Né? Uma palavra de falsa profecia, uma profecia que nunca se cumpre na vida dos homens. E aqui, queridos, o Senhor Jesus então ouve essas duas correntes de grupo religioso. Um, considerando ele operando os milagres através do poder de Beelzebul, e um outro grupo pedindo um sinal. Isso, queridos, vem logo depois do Senhor Jesus ensinar para os discípulos dele como orar. Então eu quero que você saiba, querido, quando você entrar nessa dimensão da oração, de você ter o reconhecimento, de você conhecer o mundo espiritual e saber como você chegar diante do Pai e como pedir, como falar com Ele, fazer a sua petição, não segundo a deliberação do teu coração, mas segundo Ele determina.
como ele diz que nós devemos fazer. Ah, querido, poder nisso. E quando esse poder é manifesto na tua vida, as trevas vão balançar. As trevas vão se erguer contra a tua vida. Vão querer abater a tua vida. Foi isso que aconteceu com o Senhor Jesus. Quando ele deu um ensino poderoso de como alcançar do céu aquilo que o Senhor Deus tem de promessa para a nossa vida. O inimigo quis abater ele. Veio com acusação. Os espíritos de religiosidade veio blasfemando contra o Espírito Santo, blasfemando contra o Senhor Jesus, acusando ele da operação dele vir para o Beelzebul. E aí o Senhor Jesus, então, conhecendo eles e os pensamentos daqueles homens, ele começa a dar um ensino, querido, poderoso para a nossa vida. Porque ele diz o seguinte, ele fala, todo reino, ele não pode ser dividido. Um reino, se ele dividir, ele vai ser contra si mesmo. E que eu quero que você saiba que o reino do inferno, querido, o reino das trevas, não é dividido. Há uma hierarquia. Satanás e os seus demônios, querido, eles têm um objetivo comum. Eles não é um reino dividido. O objetivo comum é matar, roubar e destruir. Esse é o objetivo deles. Eles usam de vários artefatos, de várias artimanhas para o objetivo dele. O objetivo dele, no final, é matar, roubar e destruir. Mas ele vem de uma aparência falsa, de falsa aparência, no sentido de atrair as pessoas para levar para esse objetivo comum. Há uma divisão nisso. Não há divisão nisso. Há um objetivo comum. Aí o Senhor Jesus está dizendo, não há reino dividido. E ele diz o seguinte, ele diz que se Satanás tivesse um reino dividido, ele não subsistiria o seu reino. Ele não estaria subsistindo até hoje. Nós estamos em 2011, depois que o Senhor Jesus deu essa palavra. E o reino satânico continua unido e continua dominando os governos desse mundo. E continua ainda trazendo guerra, destruição e matando. Né? O objetivo dele é matar, roubar e destruir. É o que nós vemos ainda hoje. Essa ação do inferno sobre a vida dos homens. Ele continua alcançando esse objetivo. E aí o Senhor Jesus diz que não há reino dividido. Ele diz, se vocês dizem que eu expulso o demônio por Beelzebul, e se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem expulsarão vossos filhos? Eles, pois, vos serão vossos juízes. Querido, aqui é um entendimento de que toda a sabedoria, no sentido da nossa ação através do mundo espiritual, o nosso legado nisso, querido, nós não vamos conseguir provar isso para ninguém. O Senhor Jesus já nos dá essa certeza. Ele não se preocupou em provar isso. Ele falou, olha, se vocês acham disso, quem vai provar isso para vocês são o próprio filho de vocês, que seriam as gerações seguintes. Então, queridos, uma geração conversa sobre a outra geração, fala com outra geração. Assim como o dia fala com a noite. Entendeu? Há um segredo, há um mistério nisso. Mas o que o Senhor Jesus dá para nós uma mensagem que nós não temos que nos preocupar em provar nada para ninguém. Foi o que ele falou, olha, eu não tenho que provar nada para vocês, porque quem vai provar para vocês são os próprios filhos de vocês, vão ser as próprias gerações que vão vir. Compreende? Porque essas gerações é que vão demonstrar a sabedoria de Deus, querido. É isso que nós temos que descansar nele, no entendimento disso, para nós descansarmos nessa obra poderosa do Senhor Jesus. Porque muitos de nós, que são os filhos de Deus, que estão sobre a face da terra, os filhos da luz, que estão sobre a face da terra, que seguem a verdade, o caminho da justiça no Senhor Jesus, que obedecem essa palavra e têm o conhecimento da verdade do Senhor Jesus no coração, queridos, esses vão ser atacados, assim como o Senhor Jesus foi atacado. Mas nós temos que ter a paz, a convicção que nós não temos que provar nada para ninguém. A prova vai ser os que as gerações vão demonstrar.
A prova vai ser o que nossos filhos vão demonstrar, o que a geração seguinte vai demonstrar. Foi o que o Senhor Jesus falou. Ele diz, olha, quando um valente, né, guarda a sua casa, e em segurança, está tudo ali na mão dele, tem o controle de tudo, mas sobrevindo um valente maior, né, que vencendo, tira aquela armadura e bata para fora todos e tira todos os despojos, ele diz, esse maior valente é que domina. E o Senhor Jesus, querido, você pode ter certeza de uma coisa, ele é o maior valente. Ele é o maior valente. Querido, o Senhor Jesus, quando ele falou a respeito de Satanás, ele falou, ó, eu vi Satanás caindo do céu. E o nosso Senhor Jesus, querido, ele está sentado à direita de Deus Pai no céu. Satanás caiu e o Senhor Jesus está sentado à direita de Deus Pai. Querido, esse é o maior valente. Esse é que tem toda a autoridade no céu e na terra. Sabe como ele se referiu a Satanás quando veio oferecer os reinos desse mundo? Ele falou, para trás de mim, Satanás. Arreda-te, Satanás, que significa para trás de mim. Não tem significado nenhum no poder, no nome do Senhor Jesus. Toda operação do mal, querido, não tem poder. O nome do Senhor Jesus nos dá a garantia e a certeza da autoridade que está no Senhor Jesus no céu e na terra. É nessa convicção de fé que nós devemos deliberar. Por isso que o Senhor Jesus ele diz, ó, quem comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Compreende? Porque não vai ter subsistência. Se você não está com o Senhor Jesus, se você é contra ele, isso pode ter certeza, querido. Há uma palavra que diz que o caminho, o diabo, ele vem por um caminho. O diabo vem por um caminho, mas ele foge por 7. Esse é o espalhar. O Senhor Jesus, quando ele diz, ó, quem não é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Foge por 7 caminhos. Não chega. Há um poder de Deus que cuida da tua vida e que te faz você num lugar seguro. Então, é esse ensino que o Senhor Jesus nos diz, que nós devemos confiar. Ele diz, e depois ele dá um ensino a respeito dessa ação do inferno, que ele diz, ó, quando o espírito imundo, saindo de um homem, anda por lugares, né, seco, depois o Senhor Jesus libertou do nome do Senhor ali. Mas esse espírito depois, ele volta a sondar. Por isso que a palavra de Deus diz que o diabo ele anda ao nosso redor, rugindo como leão, procurando em quem ele pode tragar. Essa palavra está em 1 Pedro. Depois ele diz que o diabo, quando a pessoa que foi liberta, abre a porta, abre a oportunidade para que o diabo venha novamente tomar conta. E o Senhor Jesus dá um ensino, fala, olha, esse demônio volta para casa e diz que, olha, chegando e acha a casa varrida e adornada, porque teve limpa, esse demônio, ele leva consigo mais 7 espíritos, piores, e o estado daquele homem vai ser pior do que o primeiro. Lá em 1 Pedro, Pedro dá uma palavra a respeito disso. Ele fala que é como se o homem voltasse para o lamaçal, voltasse a viver uma vida com os porcos, né? Voltou para a sujeira, o cão voltou para o seu vômito, e o estado daquele homem voltou a viver com os porcos. Querido, há um segredo disso. Nós temos que entender que a nossa trajetória no reino do céu é uma só. É um caminho só. Não tem desvio. Não tem desvio. É um caminho, é uma verdade só. Que nós temos que nos estabelecer nela. Nós não temos que ouvir espíritos enganadores. Nós temos que buscar a verdade do Senhor Jesus e não desviar dessa verdade. Porque o desvio, querido, é que traz esses erros. O desvio dá oportunidade para demônios vir e o estado de nossa vida ser pior do que era no início, quando nós éramos pecadores. Então, há um detalhe nisso. Quando você começa a entender, querido, o mundo do reino do Espírito, no mundo do reino de Deus, e você entende o poder da tua oração, da ligação que você tem com o Pai, você tem que ter cautela. Porque o mundo espiritual, querido, o mundo que está em torno de você, o mundo dos religiosos,
daqueles que trazem a mensagem de condenação, do dedo apontando, compreende? Para que não venha atingir tua vida. Você tem que ter esse cuidado. Primeiro, entender que você não tem que provar nada para ninguém. Você não tem que ficar preocupado, né? Se as pessoas exigirem, se o mundo religioso vier através de espíritos enganadores, vier com um dedo de apontamento para a sua vida, você não tem que provar nada. E em segundo lugar, você tem o maior valente no teu coração. Esse maior valente tem poder de deixar sua casa, sua vida limpa e adornada. Limpa e adornada. Agora o teu cuidado, querido, é a palavra que o Senhor Jesus deu para Maria Madalena. A sua vereda, vá e não peques mais. Caminho, único caminho, só direção, não pecar, não dá oportunidade para que o diabo venha com o espírito de acusação e depois enfraquecer na tua fé e penetrar na tua casa e trazer 7 espíritos piores do que aquele que habitou em você, e seu estado ser pior do que quando você era pecador. Esse é o segredo, querido, que nós temos que ter. Estamos atentos, estamos vigilantes, de nós andarmos nesse mundo com cautela, querido. Esse mundo da carne, o mundo que nós vivemos, a terra, esse presente século que nós vivemos, querido, só existe uma maneira de nós termos alegria, que é na presença de Deus, querido. Porque essa alegria do mundo, ela é perigosa. Ela pode nos atrair e fazer que nós escorreguemos. Então nós temos que ter a cautela, o cuidado de estarmos cotidianamente. Por isso que o Senhor Jesus, essa palavra vem seguida ao dia da oração, ao ensino da oração, para nós estarmos orando. Por isso o Senhor Jesus pede para nós, ora sem cessar. A nossa vida tem que ser uma vida de oração, no caminho, no trabalho, voltando para casa, né? No almoço, no jantar, na hora de descansar, na hora de dormir, sempre voltado em oração. Uma vida de oração. Orar sem cessar, para que nós não caiamos em tentação. Porque essa artimanha do diabo, e a tentação vem de várias formas, de vários modelos, através da acusação, da falsa aparência, de fazer mau juízo a respeito das tuas ações, de tentar te abater tua emoção, abater tua fé, vai tentar de todas as formas, porque o objetivo dele é comum, ele não está dividido. O objetivo dele, do inferno, do inimigo, teu inimigo, meu inimigo, o objetivo dele é matar, roubar e destruir. E o Senhor Jesus aqui está nos ensinando para nós não entrarmos nessa história, para nós não deixarmos que isso nos afete, nós ficarmos firmes naquele que é o maior valente, naquele que tem todo o poder no céu e na terra. Mas esse poder que o Senhor Jesus tem, querido, é através de um coração de fé, é através da sua fé. É isso que o Senhor Jesus está nos alertando. E aí, quando o Senhor Jesus estava dando esse ensino, querido, levantou uma mulher no meio da multidão e veio fazer o apelo da carne, compreende? Olha só o apontamento dela, né? Dentro de uma carne. Levantou ela e veio, bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaste. Que verso é esse, querido? Exalta quem? Exalta a carne, né? Exalta um útero e uma mama, né? Que traz o leite, que como se isso tivesse trazendo ao Senhor Jesus a vida e a sabedoria e o conhecimento e o entendimento disso. Mas o Senhor Jesus não entrou nisso. É esse que nós temos que estar atentos, porque às vezes vem uma palavra que parece bonita, né? Exaltando, né? Exaltando a mãe do Senhor Jesus, exaltando a família do Senhor Jesus, né? Como se ela tivesse gerido essa situação para o Senhor Jesus. E ele vira e fala, não, antes, bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e aguarda. Por isso que nós temos que estar atentos. Bem-aventurado, querido, é você que guarda a palavra de Deus, que ouve a palavra de Deus e guarda ela no teu coração. Aí o Senhor Jesus dá um ensino tremendo. Primeiro ele dá uma palavra a respeito daqueles que queriam trazer, que ele trouxesse um sinal, né? E ele falou, olha, essa geração maligna, olha como ele chama aquela geração. E nós temos que ter cuidado, querido, porque as gerações todas as gerações têm esses elementos. Né? Esses religiosos que vêm com o dedo apontador a respeito da obra de Deus na sua vida, da minha vida. E o Senhor Jesus chama essa geração, essas pessoas de maligna. Fala geração maligna, que pede um sinal.
Mas o Senhor Jesus aponta a si mesmo. Olha que Deus maravilhoso, porque mesmo ele, né, numa situação daquela, ele diz, olha, mas o único sinal que vai ser dado é o sinal do profeta Jonas. Né? Essa geração só vai receber o sinal do profeta Jonas. E aí ele diz uma palavra dizendo, olha, a rainha do sul, aqui o Senhor Jesus está falando da rainha do sul, que no tempo de Salomão, né, ela deixou lá o país onde ela era rainha e foi até Salomão por querer ver as maravilhas, né, a sabedoria de Salomão. A sabedoria de Salomão. Ela se deslocou de um reino distante para ir até lá, para ver as maravilhas e a sabedoria de Salomão. E o Senhor Jesus diz, olha aqui, eis que está aqui um que é maior do que Salomão. E eles não conseguiram entender. Quando o Senhor Jesus dá essa referência, querido, a respeito da rainha do sul, né, diz respeito aos gentios. Fala a respeito de nós, querido. Nós que éramos povos afastados. Nós que estávamos lá como se como fizesse parte de um povo que era considerado gentios por eles. Nós não éramos chamados para viver o reino do céu. Nós estávamos fora do reino de Deus. Mas ele aponta para nós, queridos. Fala, olha, ela veio ouvir a sabedoria de Salomão. Isso diz respeito à palavra, porque a sabedoria de Salomão está escrita na palavra. Salomão escreveu o Eclesiastes, os Provérbios. Então, aqueles que buscam essa palavra. E o Senhor Jesus diz, olha, eis aqui aquele que é maior que Salomão, porque nós buscamos nas Escrituras a presença do Senhor Jesus. Nós buscamos nas Escrituras essa sabedoria do céu para nós vivermos na nossa geração. E o Senhor Jesus diz que a rainha do sul, assim como nós, gentios. Por isso que ele diz que nós vamos julgar o mundo. Né? A igreja do Senhor Jesus vai fazer parte do juízo, porque nós vamos julgar o mundo. E aí o Senhor Jesus, por isso que ele diz, olha, esses vão vir aqui e vão dar o juízo. Ele diz, se levantará em juízo, porque essa nossa posição, olha que segredo poderoso que está sobre a nossa vida. Né? De nós estarmos participando desse período do dia do juízo, quando a igreja do Senhor Jesus vai estar com ele nesse momento. Assim vai acontecer com os homens de Nínive, a respeito da pregação de Jonas, né? Que Jonas voltou para Nínive. Né? Quando o grande peixe lançou Jonas novamente para a praia, levando ele para Nínive, porque Deus pediu para ele para Nínive para pregar arrependimento naquela cidade. E essa população de Nínive se arrependeu com a pregação de Jonas. Eles se arrependeram, e com o arrependimento deles, o Senhor Jesus disse que esses homens de Nínive, que se arrependeram com a pregação de Jonas, que se converteram na pregação de Jonas, esses também vão estar no dia do juízo apontando para a geração desses homens que tiveram a palavra de Deus na mão e que não obedeceram a palavra. Em seguida, o Senhor Jesus dá um ensino tremendo, querido. Ele fala a respeito de uma coisa poderosa que é o sinal. Ele dá aqui uma palavra poderosa do sinal daquilo qual o significado da vida de um homem. Porque quando nós temos apontamento, querido, nós vemos aqui esse apontamento do inferno sobre as nossas vidas. Para você não se perder nessa direção, querido. Para você não perder o caminho que o Senhor Jesus tem. O reconhecimento de você ter toda a autoridade no nome do Senhor Jesus. E você saber que sua casa está limpa e adornada. Você ter essa certeza, querido. O Senhor Jesus dá um ensino para nós termos um descanso nele. Ele diz que ninguém acendendo uma candeia se põe oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que todos vejam a luz. Então, quero que você saiba, querido, você que tem a casa limpa e adornada, o lugar que Deus vai te colocar é lugar de luz. Todos vão te verem, todos vão verem, entendeu? E o Senhor Jesus diz que os olhos e a candeia, toda luz do corpo está nos olhos. Né? O que é o olho, querido? O olho é o teu juízo a respeito das coisas. Né? Todo o juízo que você faz, o julgamento que você faz das coisas. Ele diz, ó, se o seu juízo for simples, se os seus olhos for simples,
se você, seu ponto crítico com relação àquilo que você vê no comportamento das pessoas, no comportamento do mundo, se seus olhos fossem simples. O Senhor Jesus diz, todo o teu corpo será luminoso. Agora, se os seus olhos for mal, quer dizer, o juízo que você faz das coisas for mal, todo o seu corpo será tenebroso. Vê, pois, ele nos dá o conselho, vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo trevas parte alguma, todo será luminoso. Quando a candeia te ilumina, como o seu resplendor. Querido, esse é o segredo de nós perseverarmos diante de toda essa circunstância do mundo religioso, do mundo tenebroso na qual nós vivemos, nessa ação do inferno rebatendo a nossa vida espiritual, através de um mundo espiritual, né? Através de espírito de engano que opera no meio religioso, né? Querendo nos abater. O Senhor Jesus dá a postura de como nós temos que nos posicionar, através de uma postura, né, de candeia, de limpo, de olhos simples, você não julgar ninguém, não pensar mal, não desejar mal, os seus olhos ser simples. E ele diz que quando você tem essa postura, não vai ter trevas em você. Todo o teu corpo é luminoso. E quando todo o teu corpo é luminoso, a luz te ilumina, assim como o seu resplendor, né? Toda a candeia, além de você iluminar, você vai ser iluminado, compreende? Há uma postura tremenda quando a candeia te ilumina com o teu resplendor. Então, o teu corpo é luminoso, né? Não há trevas em você, e tudo será luminoso quando a candeia te ilumina e com o teu resplendor. Então, você, assim como você dá a luz, você recebe a luz. Compreende? É uma coisa tremenda, querido. É uma coisa poderosa. Compreende? É como uma estrela, não é uma estrela opaca que simplesmente reflete a luz de outra estrela. Aqui o Senhor Jesus está dizendo, querido, que você não é um corpo que simplesmente reflete a luz de um outro corpo. Ele diz que você ilumina, sai luz de você, assim como você recebe a luz. Você não só recebe, mas você não reflete a luz, porque a luz está dentro de você. Isso é poderoso quando nós nos posicionamos nisso, sem se incomodar com o que está do lado, querido. Nós não temos que provar nada para ninguém. O que nós temos que fazer é servir a Deus. O que nós temos que fazer é adorar a Deus. Não incomodar com o que o mundo, os religiosos pensam. É essa posição que o Senhor Jesus dá, de nós perseverarmos na oração, perseverar na vigilância, no caminho da vereda e viver o reino dos céus. Queridos, pois o Senhor Jesus dá uma palavra incisiva para esses religiosos. Ele diz a respeito, e ele foi, e sabe como o Senhor Jesus dá essa palavra para os religiosos, querido? Ele foi convidado por um fariseu para jantar na casa desse fariseu. Ele foi na casa dos fariseus, é como você fosse na casa do inimigo. Já pensou você numa circunstância dessa, sendo acusado daquilo que você faz através do poder das trevas, poder de Beelzebul, e de repente esses homens que estão te acusando, te convidam você para ir na casa de jantar dele, e o Senhor Jesus foi jantar na casa do inimigo. Ele foi lá na casa do fariseu jantar. E quando ele chegou lá na casa do fariseu para jantar, ele sentou e começou a comer. E o fariseu, já com os olhos, o fariseu já vendo que o Senhor Jesus já foi jantar e não se tinha lavado a mão, já começou a acusar. Aí o Senhor Jesus começa a dar um discurso tremendo, que ele dá o chamado 7 ais. Ele fala de 7 ai. Ai significa dor, significa pena, significa de submeter a uma posição de sofrimento, de um sofrimento de dor tremenda. O Senhor Jesus fala, ai daqueles, ai. Não é um ai de um homem, querido. Aqui é o ai de Deus. Esse ai de Deus é horrenda coisa cair na mão do Deus vivo. É isso, querido. Horrenda coisa é esse ai. Horrenda coisa cair na mão de Deus vivo. E o Senhor Jesus, então, ele dá.
Primeiro, ele chama atenção com relação ao dízimo. Ele diz que faz o dízimo de detalhes, hortelãs, de arruda, de hortaliça, dá dízimo de coisas, né, pequenas, mas despreza o juízo de Deus, que é a justiça, que é o amor, que é a misericórdia de Deus sobre as vidas. Eles estão preocupados em fazer dízimo de detalhes, de ervas, mas no coração, querido, não tem amor pelas pessoas. E o Senhor Jesus diz que o que mais Deus precisa, Deus pede para nós, Ele diz, misericórdia eu quero, não holocausto, não sacrifício. Deus quer esse amor, né, que é dele no nosso coração, não o sacrifício. Aí então ele começa a dizer o ai de vós, fariseus, que amam os primeiros lugares das sinagogas e das saudações às praças. Ai de vós, religiosos, hipócritas, que sois como sepulcros que não aparecem, e homens que sobre eles andam e não sabem. Ai de vós. Aí, quando ele dá essa palavra, um doutor da lei lá, né, um mestre, chegou e falou, o senhor falando isso, o senhor nos ofende também. Aí o Senhor Jesus, pensa que o Senhor Jesus agradou esse homem? Não, chegou e falou, ai de vós, doutores da lei, que carregam os homens com cargas difíceis de transportar, mas nem vós mesmo, com vosso dedo tocais essas cargas. Ai de vós. E aqui, o que o Senhor Jesus está dando, querido, é que o mundo religioso julga os outros. Ele pega a lei para julgar as pessoas, para condenar as pessoas. E o Senhor Jesus falou ai a respeito disso. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Ai de vós. E aí eu quero encerrar essa palavra, queridos, que o Senhor Jesus ele dá uma palavra a esses homens, porque alguns deles não cometeram o erro de matar os profetas, mas só o fato de você participar, né, de você congregar com esse tipo de homens, essa é a palavra que o Senhor Jesus nos ensina a respeito disso. Mesmo que você não faça isso, querido, mesmo que você não seja desse tipo que tem o dedo apontador a respeito do seu irmão, mas só o fato de você viver dentro de igreja que faz isso, de se submeter a pastores, a líderes que faz isso. O Senhor Jesus disse que você é cúmplice desse pecado. O Senhor Jesus disse que você é cúmplice porque você está fazendo, que ele diz, adorna o sepulcro desses profetas. Né? Vossos pais mataram, mas a atitude de você é de adornar a sepultura. Isso significa de você ser cúmplice desse pecado. Por isso você tem que ter cautela, você tem que saber onde você anda. Você tem que saber qual igreja você vai frequentar. De quem é o teu guia. Se for um guia cego, que pode levar você para o abismo. Então o Senhor Jesus está chamando a atenção. Olha, não basta nós simplesmente queremos ser bonzinho, né, e fazer parte de uma congregação. Eu não faço isso, mas o seu líder faz. O Senhor Jesus diz que, olha, você vai ser cúmplice desse pecado dele. Então, é que ele está chamando a atenção disso. Que vai ser, e ele diz que vai, no dia do juízo, ele vai cobrar dessa geração, vai requerer sangue desse justo, né? Sangue dos profetas. Porque, queridos, a questão de nós apontarmos o nosso dedo, querido, isso é muito sério. Porque quando você fala mal de um irmão teu, você está sendo um homicida. O crime que nós cometemos quando nós falamos mal de um irmão nosso, né, que está anunciando a palavra, de um profeta, que está anunciando a palavra conforme a vontade de Deus, quando nós abrimos nossa boca, apontar o nosso dedo de acusação, o crime que nós cometemos é de homicida. É isso que Jesus está nos chamando, por isso que ele diz, vou cobrar do sangue desses profetas, que foram mortos. Às vezes essa morte não foi literal, na morte física, mas a morte pela língua ferina, que ofende, que fala mal, que difama. É isso que o Senhor Jesus está chamando a atenção dessa geração, desse mundo religioso. E depois aqui, queridos, tem um ensino tremendo para nós. E no último versículo aqui, no versículo 52, ele diz o seguinte: ai de vós, doutores da lei, que tiraste a chave da ciência, vós mesmo não entraste e impediste o que entram. Queridos, a chave da ciência é um segredo poderoso para nós, filhos de Deus. Em Oséias 4,6 diz o seguinte: o meu povo perece
por falta de conhecimento. Querido, há um segredo de você não perecer, de você ser vitorioso, se você tiver a chave da ciência da palavra de Deus, tiver a chave da ciência do conhecimento de Deus. Há um segredo nisso, querido. Há uma ciência nisso. O Senhor Jesus está dizendo aqui, e ele diz, só que ele chama a atenção daqueles homens religiosos, que ele diz, ai de vós, doutores da lei, que tiraste a chave da ciência, quer dizer, tem a chave da ciência, tem o conhecimento, mas vós não entraste, e impediste que os outros entram. Então, primeiro lugar que nós temos que ter, querido, ter o entendimento que o Espírito Santo tem toda a ciência, ele tem o conhecimento, e ninguém vai roubar de você. O Senhor Jesus diz que, o Senhor Jesus dá em Apocalipse uma palavra, querido, que a porta que ele abre, ninguém fecha. Ninguém fecha. A porta da ciência que o Senhor Jesus abre para a nossa vida, através do Espírito Santo, ninguém fecha. Por isso que nós temos que ter a certeza, a segurança de nós não entrarmos nessa proposta maligna do inferno, através de espírito de religiosidade, de dedo de apontamento, de juízo, de julgador, que o Senhor Jesus apontou aqui como ai de vós. De nós não fazermos parte desse grupo, porque o fato de nós fazermos parte, nós vamos ser condenados com eles. Nós vamos ser cúmplices do pecado deles. Então nós temos que escolher quem são nossos guias. Nós temos que saber com quem que nós temos que andar. Queridos, esse é o estudo de Lucas capítulo 11. Eu quero fazer um convite a vocês, nós continuarmos esse estudo amanhã, estudando o capítulo 12 de Lucas, se assim Deus nos permitir.